Você conhece a Deus? Imagine que se eu perguntasse para você o seguinte: você conhece o Pelé? E talvez a maioria de nós vai dizer, sim, é claro, eu conheço o Pelé. Imagine então que eu pergunte o seguinte: então, por favor, você pode me levar para jantar na casa do Pelé? Opa, as coisas mudaram um pouquinho, não é? Porque muitas vezes nós dizemos que conhecemos alguém, mas na verdade nós não conhecemos essa pessoa. Nós temos algumas informações a respeito dessa pessoa. Uma coisa é você saber algumas coisas sobre a vida do Pelé, outra coisa é você ter intimidade, amizade, acesso à casa do Pelé. Quando eu pergunto, você conhece a Deus? Eu não estou perguntando se você conhece algumas coisas ou informações sobre Deus, mas eu estou perguntando se você realmente tem um relacionamento com Deus. Vamos abrir então, acompanhe comigo a leitura de 1 João capítulo 2, nós vamos ver os versículos de 3 a 6. E a palavra de Deus nos diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A primeira carta de João nos apresenta de uma maneira muito geral 3 testes da fé genuína. Ninguém pode afirmar com certeza que é um filho de Deus sem que essa pessoa passe nesses 3 testes que o apóstolo João nos apresenta na sua carta. Ele vai nos falar sobre o teste da obediência. O verdadeiro Filho de Deus obedece a Deus como seu Pai. Também, aquele que verdadeiramente é Filho de Deus, passa no teste do amor. O amor ao próximo, o amor aos irmãos. E aquele que diz que é Filho de Deus, precisa passar no teste da fé. Ter a fé correta, ter a crença correta no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. João apresenta esses tópicos e ele se aprofunda durante a sua carta. Ele toca nesses assuntos em um determinado capítulo, mais à frente ele retoma esses assuntos e ensina outros aspectos, sendo que no final nós encontraremos esses 3 testes de uma fé genuína. Nesses versículos que nós acabamos de ler, de 1 João 2, de 3 a 6, nós descobrimos que João nos apresenta o teste da obediência. Vamos ver novamente. Olha só o que João diz: sabemos que o conhecemos, ou seja, Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém
obedece a sua palavra, a palavra de Deus, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, em Deus, deve andar como ele andou. Aqui uma referência à pessoa de Jesus Cristo, e é muito interessante porque João, ele não faz questão de separar as pessoas da Trindade. Ele se refere num momento a Deus Pai, em outro momento a Deus Filho. E ele não tem essa preocupação aqui de mostrar essa distinção. Lógico que aquele que permanece no Pai, também permanece no Filho. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos o teste da obediência. E nós vamos aprender nessa noite 3 verdades a respeito da obediência. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a obediência prova que nós conhecemos a Deus. Aquele que obedece a Deus demonstra na sua vida que de fato conhece a Deus. Veja bem o que os versículos 3 e depois o 4 também nos ensinam. Olha só o que João diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Nós sabemos, todo mundo sabe, é fácil entender essa verdade. Aquele que conhece a Deus, obedece aos mandamentos de Deus. E é tão interessante porque João aqui, ele usa de propósito essa palavra conhecer. Sabemos que o conhecemos. Vocês vão se lembrar, principalmente aqueles que têm acompanhado toda a exposição de 1 João, que João, ele estava combatendo um grupo de pessoas que tinha se infiltrado na igreja cristã e que agora estava ensinando algumas heresias, ou seja, falsos ensinos. Ensinos esses que não estão em coerência com a palavra de Deus. Esse grupo que tinha se infiltrado na igreja era o grupo dos gnósticos. Ainda que fosse um gnosticismo primitivo, ele já deturpava os ensinos da palavra de Deus. Esses que se afirmavam gnósticos, que na verdade significa conhecimento, eles diziam que somente eles tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Era um conhecimento especial, era um conhecimento misterioso, que só algumas pessoas, através desse conhecimento, conseguiam alcançar. Mas veja bem, João então diz: sabemos que o conhecemos. Aquele que diz que conhece a Deus, é fácil nós sabemos se essa pessoa conhece ou não a Deus. Essa pessoa que diz que conhece a Deus e que realmente conhece a Deus, ele vive em obediência aos mandamentos de Deus. Só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós. Ele se revelou de uma maneira muito especial e nós vimos isso através da sua criação. Quando nós observamos a realidade desse universo, nós podemos descobrir várias coisas a respeito de Deus. Que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um ser inteligente, que Ele é criativo, que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, mas Deus também se revelou a nós através da palavra de Deus. Nós temos um
conhecimento especial a respeito de Deus, a respeito do seu plano para esse mundo, a respeito da salvação nas Escrituras. E Deus se revelou de uma maneira mais especial ainda na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus? Quem Ele é? O que Ele pensa? Quais são os planos? Então, olhe para a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Se queremos de fato conhecer a Deus, devemos conhecer a Cristo. E esse conhecimento de Deus não é algo teórico ou místico, mas é algo prático, experimental, algo que nós podemos vivenciar em nossas vidas. Aquele que conhece a Deus tem que ser afetado por Deus. Aquele que conhece as verdades a respeito de Deus tem que ser impactado. Aquele que conhece a Deus tem que ter a sua vida transformada. Ninguém pode conhecer a Deus e continuar sendo o mesmo, a mesma pessoa. Não basta nós conhecermos os fatos a respeito de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. E é interessante porque nós precisamos entender realmente o que João está nos ensinando a respeito de conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente você decorar todos os livros da Bíblia, se bem que a maioria de nós nem sabemos os livros do Novo Testamento, para nossa vergonha. Não é simplesmente nós sabemos quais são os evangelhos e quem foram os seus escritores, se bem que muitos de nós não sabem isso. Não basta simplesmente nós sabemos o que a Bíblia nos fala a respeito de Jesus. Aquele que conhece a Deus não tem apenas esse conhecimento teórico, mas tem uma vivência com Deus. Aquele que diz que conhece a Deus simplesmente na sua mente, ainda não entendeu o que é de fato conhecer a Deus. Sim, é conhecer na nossa mente, mas principalmente conhecer em nosso coração. Uma das coisas que nós precisamos aprender, de fato, é que não basta eu e você conhecermos os fatos a respeito do Evangelho. É necessário experimentar o seu poder transformador em nossa vida. E nós temos falado tanto sobre o Evangelho, porque muitas pessoas não entendem o que é o Evangelho, e nós temos que sempre relembrarmos o que é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas, o Evangelho nos fala do amor de Deus, o Evangelho nos fala que Jesus Cristo veio e tomou o nosso lugar na cruz, morreu a nossa morte para que tivéssemos vida, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que pudéssemos então desfrutar de uma vida eterna com Deus, que começa aqui e que continua durante toda a eternidade. Não basta simplesmente nós sabermos esses fatos. Nós precisamos experimentar o poder dessas verdades em nossa vida. E se você ainda não experimentou o poder do Evangelho que transforma a sua vida, modifica a sua maneira de pensar, modifica o seu coração, o seu comportamento, os seus sonhos, os seus objetivos, é provável que você ainda não conheceu o verdadeiro Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Não basta você simplesmente recitar os versículos, dizer quem Jesus Cristo é, o que Ele fez. Você precisa experimentar o poder do Evangelho, para que ele transforme a sua vida. A obediência é a marca de quem conhece realmente a Deus. Existem praticamente 3 motivações por que as pessoas obedecem. E essas 3 motivações são as seguintes. Primeiro, muitos obedecem simplesmente porque têm medo. É o exemplo do escravo, é o exemplo do soldado. Se ele não obedecer o seu dono, ou ele não obedecer o seu superior, ele vai ser punido. Ele pode ser castigado, ele pode até mesmo, no caso do soldado, ficar preso. Muitas pessoas obedecem por medo de serem punidos. Já outras pessoas obedecem por necessidade. É o exemplo do funcionário, do empregado. Por que ele obedece o seu patrão, o seu supervisor? Porque ele precisa do emprego. Porque se ele não fizer aquilo que foi determinado para que ele faça, ele simplesmente vai ser dispensado. E ele vai perder, então, o seu sustento. Tem pessoas que obedecem também por necessidade. Mas existe uma terceira motivação para que as pessoas obedeçam. E essa terceira motivação é o amor. E aqui nós temos o exemplo do filho que já tem maturidade. Não o filho que ainda dá os primeiros passos, ou que ainda é muito novo e que não compreende muito bem o porquê o pai diz não, o porquê a mãe proíbe determinada coisa. Mas nós estamos falando da motivação, do amor daquele filho que já está gozando de maturidade. Ele obedece o seu pai, ele obedece a sua mãe por respeito, por amor aos seus pais. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz no versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele que conhece a Deus, ele obedece os seus mandamentos. Por quê? Porque ele tem medo de ser castigado por Deus? Porque ele tem essa necessidade? Ou ele deveria obedecer a Deus motivado pelo amor? E é lógico que essa deveria ser a nossa maior motivação. Mas veja bem o que João diz. De uma maneira negativa, ele diz assim, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas essa pessoa não obedece os seus mandamentos, essa pessoa que diz que conhece a Deus e desobedece, na verdade essa pessoa está mentindo, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Por um outro lado, quem afirma que conhece a Deus, mas nega com suas palavras, com suas ações, com as suas atitudes. Quando essa pessoa nega através da sua vida, na verdade essa pessoa está se enganando. Ele não está, na verdade, de Deus. Você já viu uma criança responder assim para um adulto? Você não é meu pai? Já viu? É chato, né? Você não manda em mim? Já viu? Geralmente é o tio, né, que sofre isso.
Ou então, quando alguém vai lá ajudar, cuidar das crianças da igreja, às vezes acontece, viu, gente? Você não é meu pai, você não é minha mãe, não vou obedecer. Tudo bem, isso é um problema de educação, né? É horrível. Mas imagine uma criança que se volta para o seu pai e diz assim, você é meu pai, mas não estou nem aí, eu não vou obedecer do mesmo jeito. O que você pensaria a respeito de uma criança que age assim? O bom filho, ele obedece. Se esse filho não obedece seu pai, de duas uma. Ou ele não é filho, isso é muito sério, ou ele não é um bom filho. Um filho que não obedece os seus pais, ou ele não é de fato um filho, ou ele não é um bom filho. Mas tem uma segunda verdade que João nos ensina aqui a respeito da obediência. Essa segunda verdade nos diz o seguinte, que a obediência é a prova de que Deus nos ama e que nós o amamos também. Além da obediência ser uma prova de que nós conhecemos a Deus pessoalmente, que nós temos um relacionamento, a obediência também é a prova de que Deus nos ama e de que nós também o amamos. Vamos ver aqui o início do versículo 5. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Veja bem, o que nós aprendemos é que Deus tem prazer em nossa obediência. Qual pai fica feliz em ver o seu filho em rebeldia? Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe fica feliz com a rebeldia do seu filho, da sua filha. Não importa se ele começou a andar agora e já começa a falar não, já começa a fazer birra, não quer dormir. Quando um filho começa a mentir, quando um filho começa a bater, no pai e na mãe. E daí o pai, ai que gracinha, ele é difícil. Que isso? Você pode até não ter nenhuma atitude em relação àquilo que o seu filho tem feito de errado. Mas é impossível um pai sentir alegria, prazer num filho desobediente. E por que nós esquecemos que Deus se apresenta como nosso pai? Por que nós esquecemos que também, através de Jesus, nós somos os seus filhos? E por que nós esquecemos que o relacionamento entre filhos e pai deve ser pautado na obediência, que é a maior demonstração de amor? Seu filho pode pular na cama, te beijar, te elogiar. Mas se quando ele sai da sua presença, ele faz exatamente aquilo que contraria a sua vontade, aqueles beijos, abraços e palavras perdem todo o seu significado. Deus tem prazer em nossa obediência. E aqui eu me lembro de uma passagem do Evangelho de Mateus, e os irmãos também vão se lembrar, quando Jesus, ele vai até João Batista, e João Batista a princípio não quer batizar Jesus, e
Jesus disse para ele: não, eu vim aqui para você me batizar. E naquele momento então que Jesus é batizado por João, nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Nós vemos uma voz ouvida dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, que me enche de alegria. Jesus é o Filho perfeito de Deus, obediente até a morte, e morte na cruz. Um outro exemplo, e nós, algum tempo atrás, fizemos uma série sobre o momento que Jesus se encontrava ali em agonia no Getsêmani. Jesus logo seria traído por Judas, ele seria abandonado pelos seus discípulos, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria humilhado e ele seria cravado no madeiro. E naquele momento de grande intimidade entre Jesus e o Pai, Jesus, ele ora de uma maneira tão intensa, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas a oração de Jesus é uma só: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei o que eu vou enfrentar. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a sua vontade. Deus, assim como um pai, ele sente prazer quando vê que seus filhos estão vivendo em obediência. E a palavra de Deus aqui, nesse versículo, faz uma referência à palavra de Deus. Mas se alguém obedece à sua palavra, como nós podemos obedecer a Deus? Obedecendo a sua palavra. E a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Nós precisamos parar de começar a buscar experiências para sabermos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já nos foi revelada. O que nós temos para viver no centro da vontade de Deus já nos foi revelado. Na sua palavra nós precisamos conhecer a palavra para conhecermos a vontade de Deus. Porque só conhecendo a palavra de Deus vamos saber qual é a vontade de Deus. E então teremos condição de obedecê-la. E veja bem, ignorância não é o mesmo que inocência. Eu não sabia. Opa! Imagine que chegue alguém aqui, morador de uma tribo, totalmente isolada do mundo. E no primeiro contato que ele tem com a civilização, ele dá uma flechada numa pessoa. Mas eu não sabia. A ignorância não é a mesma coisa que inocência. Então nós não podemos dar essa desculpa diante de Deus, dizendo: mas eu não sabia. Porque isso não vai nos transformar em pessoas inocentes diante de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. João fala aqui: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E olha só, essa palavra aperfeiçoado significa o seguinte, que o amor de Deus está sendo demonstrado na prática, na vida dessa pessoa. Aquele que obedece a Deus experimenta cada vez mais do amor de Deus em sua vida.
É isso que João nos ensina, mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Quanto mais obedecemos, mais nós conhecemos a Deus, mais experimentamos do seu amor em nossas vidas. Quanto mais nós obedecemos, mais nós também demonstramos que amamos a Deus. E uma das coisas que muitas vezes nós temos dificuldade e não entendemos bem qual é o papel da obediência na vida do cristão, já que nós falamos muito que a salvação é pela graça, ou seja, não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que nós podemos fazer. E eu acredito que aqui nós conseguimos entender o lugar da obediência na vida de um cristão. E olha só, nós não obedecemos para sermos aceitos por Deus. Não é para isso que a gente obedece. Eu obedeço porque eu sendo obediente, quem sabe assim Deus vai me aceitar e Ele então vai me salvar. Não. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Pelo contrário, nós obedecemos porque fomos aceitos. Eu não obedeço para ser salvo, mas porque um dia Jesus me salvou. Eu agora então quero viver em obediência, como um filho amado de Deus. Em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos a respeito da obediência aqui nesses versículos de João? Nós aprendemos que a obediência é a prova de que estamos em Deus. A obediência é a prova de que nós conhecemos a Deus, é a prova de que somos amados e amamos a Deus, mas também a obediência é a prova de que nós estamos em Deus. Olha só o que o versículo 5, a segunda parte, e o versículo 6 nos diz: desta forma, sabemos que estamos nele. Tem um jeito da gente saber que a gente está em Deus. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Veja bem, estar nele é o mesmo que conhecer a Deus, que por sua vez é o mesmo que permanecer em Deus. Todas essas palavras, todas essas frases têm um único sentido: estar nele, conhecer a Deus, permanecer em Deus, significa uma só coisa: um relacionamento pessoal com a pessoa de Deus. Isso é tão maravilhoso, porque como pode um Deus transcendente ser ao mesmo tempo um Deus imanente? Um Deus que está acima de tudo e de todos, que é o Criador do universo. Como pode um Deus tão grande, ao mesmo tempo ser um Deus tão próximo, disposto a se relacionar com pessoas como eu e você? Por isso João diz: aquele que diz que tem comunhão com Deus, que tem um relacionamento com Deus, que conhece a Deus, que está em Deus, que permanece em Deus, ou seja, que tem uma ligação, que está conectado com Deus, essa pessoa que diz isso precisa viver da seguinte maneira: andar como ele andou. Andar como ele andou. O Senhor Jesus, Ele não é apenas o nosso Salvador. Ele também não é apenas o nosso Senhor. Mas Jesus Cristo é também o nosso Mestre, aquele que nos ensina, mas Ele também é o nosso modelo.
é o nosso exemplo. Por isso, aquele que diz que permanece nele, que está nele, que tem comunhão com ele, aquele que afirma isso, necessita andar como Jesus andou. Ele é o nosso exemplo. Nós devemos imitá-lo. Há muitos anos atrás foi lançado um livro, cujo título era o seguinte, né? Em seus passos, o que faria Jesus? E como nós deveríamos fazer essa pergunta todos os dias da nossa vida, em todas as situações? Nos meus passos agora, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele estaria diante do computador, vendo determinado site. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele falaria essas palavras. Se Jesus estivesse no meu lugar, no meu trabalho, ele agiria, ele procederia dessa forma. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele ficaria em casa no domingo à noite. Ele gastaria o dinheiro da maneira como eu gasto. São coisas que nós precisamos perguntar, se de fato queremos andar nos passos de Jesus. Com Jesus nós aprendemos a humildade e como nós somos arrogantes. Em Jesus nós aprendemos a ser submissos e como nós somos altivos, rebeldes. Em Jesus nós aprendemos que devemos servir ao próximo, mas como nós gostamos de sermos servidos. Em Jesus nós aprendemos a agir com bondade. E quantas vezes nós somos omissos, e não são poucas as vezes que nós agimos com dolo, com maldade. Em Jesus nós aprendemos a amar, mas muitas vezes nós só demonstramos na nossa vida ódio. Em Jesus nós aprendemos a perdoar. E quantos de nós aqui tem problemas de relacionamento com parentes, com irmãos da igreja? Quantos de nós ainda alimentamos em nossos corações amargura, rancor, desejo de vingança? Isso não é andar como ele andou. A obediência é a prova de que estamos em Deus. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quer dizer então, que a nossa vida vai chegar a um ponto em que nós seremos exatamente como Jesus, onde não teremos mais pecados, onde não iremos falhar, onde não iremos errar? Lógico que não. E já aprendemos como tratar os nossos pecados, os nossos erros diante de Deus. Não significa que nós teremos uma vida de perfeição, mas o verdadeiro cristão, ele luta, ele persegue, ele persevera em busca da imagem de Jesus Cristo em sua vida. Eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história de um grande missionário do passado, o Dr. David Livingstone, um escocês que não foi só o grande explorador do continente africano, como foi também o grande pregador do Evangelho
em tantas tribos e lugares até então desconhecidos. Ele amava a África, ele amava os africanos, ele amava o Senhor Jesus, e ele então deu a sua vida para que aqueles homens e mulheres fossem alcançados pela graça de Jesus. Ele ficou doente, e depois o seu coração foi enterrado na África, mas o seu corpo foi levado de volta para a Escócia. Muitos e muitos anos depois, um grupo de missionários resolveu fazer o mesmo caminho que o Dr. Livingstone tinha feito, visitando as mesmas tribos, os mesmos lugares, e eles tinham um objetivo: nós vamos falar de Jesus Cristo a essas pessoas. E a grande surpresa daqueles missionários é que quando eles se deparavam com uma tribo e falavam: olha, nós estamos aqui para falar do Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é a imagem de Deus, Ele nos ama. Aqueles homens e mulheres diziam: sim, nós conhecemos. Ele esteve aqui conosco alguns anos atrás. Não, vocês não estão entendendo. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Então, esse homem que vocês estão descrevendo, ele já esteve aqui entre nós. O Dr. Livingstone teve uma vida tão exemplar que ele foi confundido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que maravilha seria se nós que dizemos que somos filhos de Deus pudéssemos ser confundidos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que nós possamos, como discípulos de Jesus, sermos confundidos com o nosso próprio Mestre. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nos dá um coração obediente, que as pessoas possam ver em nós a pessoa de Jesus Cristo. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.